Evangelho segundo São João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós vamos fazer aquele teste inicial. Foi fraco, irmãos. Eu fiquei preocupado agora. Vamos fazer de novo? Para você acordar quem está aí do seu lado, tá bom? Eu quero fazer menção de duas convidadas muito especiais aqui nessa noite. A irmã Maria de Jesus, lá do Ceará, que está conosco. Fique de pé, minha irmã. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Fique à vontade. Na casa do Pai nós temos liberdade, tá bom? E eu quero também pedir para que a minha tia Rivanda fique de pé. O Evangelho entrou na minha vida, na minha casa, através da tia Rivanda. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, tia. Amém? Estou muito feliz. Fique à vontade. Amém. Deus abençoe. Quero te convidar a visitar um lugar comigo nessa noite. Esse lugar se chama Betesda, um lugar de cura, um lugar de misericórdia. Essa semana nós participamos de algumas reuniões nas casas e havia, pastor Marcos, uma graça muito grande com esse estudo. Foi um tempo de muita sinceridade, nós compartilhamos experiências da infância ali e foi um momento de muito quebrantamento nas reuniões que eu participei. E nós vimos dois tipos de crianças: as crianças da praça, que estão insatisfeitas, brigando, indiferentes, que não cantam, não se alegram, não choram, não se emocionam. E nós vemos um grupo de criança que estava ali, literalmente nos braços de Jesus. E nós, pensando a respeito desse coração de criança, o irmão diz algo muito interessante que mexeu muito comigo, que tem sido nesses dias um desafio para nós. Ele diz que toda criança cresce. Esse tem sido o nosso clamor nesse ano. Nós queremos crescer. Queremos crescer não para ser uma grande igreja em Dourados, mas queremos crescer para sermos discípulos de Jesus. Amém? E eu quero olhar, e olhando para esse texto, eu olhei sob essa perspectiva. Os inimigos do nosso crescimento. Aquelas coisas que se opõem a nós e nos impedem de viver aquilo que Deus nos preparou para viver. Aquilo que Deus quer que vivamos nesses dias. E eu olho para esse texto e eu me identifico muito com esse homem. Quero te convidar a ler comigo João, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler na Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas o texto também está exposto aqui do lado. A Bíblia diz assim: passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 grandes colunas. Essas colunas faziam sombras ali. E nessas sombras jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e entre parênteses, aliás, entre colchetes, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempo, agitando-a, e a primeira a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tivera sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. E ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntando-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Verso 13: aquele que tinha dito que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Verso 14: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não aconteça-lhe algo pior. O homem se retirou e disse aos judeus
que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas nos sábados. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus queriam cada vez mais matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Nós estamos receptivos, a nossa Bíblia está aberta, mas o nosso coração, os nossos ouvidos também o estão. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos crescer, queremos identificar aquilo que tem nos impedido de crescer nesse tempo, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. É interessante esse texto, irmãos, que o verso 4, ele está sob colchetes. O verso 4 não saiu da boca do apóstolo João. Ele foi adicionado depois em traduções posteriores, para que eu e você entendesse o que havia, qual era a crença que se havia a respeito disso. Jesus está a caminho de Jerusalém, e é certamente a festa das trombetas, é o nosso ano novo, 1º de janeiro, aquele dia que nós estamos fazendo novos compromissos, fazendo novos votos. Nós temos sonhos, nós temos o costume de apresentar aqui os nossos sonhos num papel, e nós temos uma campanha de oração, e todo janeiro, toda virada de ano, nós temos propósitos, nós temos objetivos, nós temos sonhos, nós queremos fazer dieta, nós queremos emagrecer, nós queremos mudar, queremos ler tantos livros. E Jesus está passando, 1º de janeiro, indo para a festa, e ele vê naquele tanque um monte de pessoas doentes. Pessoas que acreditavam que de tempo em tempo descia um anjo naquele lugar, e sacolejando aquelas águas, as ondas ali que havia, o movimento daquelas águas, curava de tempo em tempo uma pessoa, aquele que conseguia correr e chegar primeiro. Jesus está a caminho de Jerusalém, e ele percebe aquelas pessoas, muitos e muitos doentes ali, pessoas enfermas, e ele se aproxima de um homem. E querido, eu penso que Jesus se aproximou daquele homem, naquele leito. Ele talvez tenha se ajoelhado, tocado aquele homem, e ele faz uma pergunta pequena, mas extremamente profunda: você quer ser curado? E eu penso que os olhos, o olhar de Jesus encontra o olhar daquele homem, e aquele homem percebe que aquela pergunta é uma pergunta muito mais profunda. Você quer sair desse local de ser cuidado? Você quer retomar os seus sonhos? Você quer retomar a sua história? Você quer ser o protagonista da sua vida? Você quer constituir uma família? Você quer sair desse lugar de ser cuidado para cuidar de outros, abençoar outros? E o primeiro inimigo que eu percebo que esse homem precisa, e nós precisamos vencer, são as nossas mediocridades, irmãos. Essa crendice popular, que muitas vezes nos afasta do crescimento da palavra. Você quer sair dessa sombra? Ou você quer esperar o próximo evento, o próximo saculejar dessas águas que nós nunca sabemos quando irá acontecer novamente? Eu olho para esse texto e eu me vejo, irmãos, protelando aquilo que me impede de crescer, esperando o próximo evento, a próxima conferência, o próximo pastor que virá, o próximo profeta, o próximo apóstolo, e eu estou esperando sempre o saculejar das águas, para lidar com os meus desvios de caráter, para lidar com os meus pecados, que às vezes eu chamo de personalidade. Eu olhava para esse texto essa semana, e eu estava no meu trabalho, na frente de um médico, um irmão em Cristo, e eu virei para ele e falei: o que é personalidade? Ele se assustou com aquela pergunta, e ele disse: eu não sei, mas eu vou perguntar para minha esposa, que é psicóloga, e vou te trazer uma resposta. Às vezes nós queremos justificar os nossos desvios, as nossas protelações na nossa personalidade. Não, eu sou assim, eu sempre fui assim, é porque lá em casa, meu pai, a minha mãe, a minha família, eu sou assim, tímido mesmo.
Se você não falar comigo, eu fico aqui no meu cantinho. Caminhar com Jesus, irmãos, é vencer as nossas mediocridades. Eu não estou dizendo aqui de coisas, irmãos, me entendam bem, eu não estou sob essa perspectiva de conquistar, de coach, não, me perdoe, irmãos. Estou dizendo de vencer os nossos pecados, de começar a olhar para o nosso coração e ver Jesus caminhando conosco. O Augusto Cury é um psiquiatra renomadíssimo no Brasil e ele diz algo muito interessante. Ele diz que um dos maiores problemas da psiquiatria, olha só, um psiquiatra, irmãos, não é um pastor que está dizendo. Um dos maiores problemas na psiquiatria não é a gravidade de uma doença, mas a passividade do eu. Um eu passivo, sem esperanças, sem sonhos, deprimidos, conformado com as suas mazelas, poderá carregar os seus problemas até o túmulo. Quero ler de novo, irmãos. Isso mexeu muito comigo. Psiquiatra. Um dos maiores problemas na psiquiatria não é a gravidade da doença, mas a passividade do eu. Um eu passivo, sem esperança, sem sonhos, deprimido, conformado com as suas mazelas, poderá carregar os seus problemas até o túmulo. Misericórdia, irmãos. Deus me deu a graça esse ano de lecionar. Eu estou convivendo com muitos professores, tem sido um tempo muito edificante, desafiador, irmãos. Deus tem nos convidado a crescer de fato. E ontem eu encontrei uma professora que me deu aula há mais de 20 anos. Nós somos colegas hoje na escola. Eu dei um abraço gostoso nela, ela é uma irmã em Cristo. E foi um tempo muito bom. Mas há quase que um consenso entre os professores. E eles indicam medicamento uns para os outros. Tarjas pretas. Você toma o quê? Eu falo, não, eu tomo Rivotril. Não, Rivotril já não funciona mais. O que você tem que tomar é o... Tá. Não, mas esse aí para mim não deu conta. É uma lógica, você é professor, logo você tem que tomar remédio. Eu rejeito isso, irmãos. Eu não tenho problema nenhum com tomar remédio, já tomei remédio para colesterol, não tenho problema nenhum se eu tiver que tomar um dia, me entenda bem. O que eu estou dizendo é que eu rejeito esse rótulo de que todo professor tem que ser depressivo, perturbado, de que a sala é um inferno. Não é, irmãos. Eu não posso acreditar nisso, senão eu saio dela. Se for um inferno, ela vai virar um céu. Eu fiz um curso com um professor, e sempre que ele dizia da educação, ele dizia das suas doenças, do seu CID, de quanto tempo ele ficou afastado, e aquilo começou a me perturbar, irmãos. E eu cheguei perto dele, paguei café para ele, e um dia eu virei para ele e falei, me perdoe, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta da sala de aula? Ele virou para mim e falou, eu odeio a sala de aula. Eu entendi que o problema não era a escola, não era a estrutura da nossa educação. O problema é que ele não gostava de ser professor. Um dos maiores problemas na psiquiatria não é a gravidade de uma doença, mas a passividade do eu. Um eu passivo, sem esperança, sem sonhos, conformado, poderá carregar os seus problemas até o túmulo. É interessante que esse homem não responde à pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Essa pergunta era, obviamente, esperava uma resposta, sim ou não. Mas esse homem responde no verso 7. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando é água agitada, quando tento entrar, outro entra na minha frente e chega antes de mim. Além da mediocridade de uma vida de crendice, esse homem está sozinho, irmãos. Existe uma dor adicional, a dor da sua enfermidade, é a dor da solidão. E ele olha para aquelas pessoas que estão ali, talvez acompanhadas, ou em condições físicas muito melhores do que a dele. E ele percebe que ele nunca chegaria na frente. Parece muito conosco, né? Nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, com todas as possibilidades, correndo, e nós estamos tentando nos levantar. Esse homem sofre da solidão, e de perceber que existe uma comparação ali, e ele está no final da fila.
Em 1950, na Alemanha, um grupo de estudiosos, pensando as mudanças sociais que aconteceram de um mundo que deixou de ser rural, foi para a cidade, começou a se aglomerar. Eles chamaram essa sociedade moderna de sociedade de massas. Essas pessoas estão juntas nas cidades, estão próximas, estão morando em grandes bairros, condomínios, em edifícios, mas existe uma característica que as define: elas estão sozinhas, ainda que esteja na multidão. Estou dizendo de cientistas sociais, psiquiatras, que perceberam que a solidão é a marca da sociedade moderna. Jesus vira para esse homem e diz: você quer ser curado? Talvez se fosse um de nós, a resposta seria: quanto que custa? Dá para passar no cartão? E é lindo, queridos, que esse homem que está sozinho, que olha para as pessoas, que se vê numa condição totalmente desfavorável, quando ele é curado, no verso 14 diz que ele foi encontrado por Jesus aonde, irmãos? Me ajuda aí. Onde é que ele foi encontrado no verso 14? No templo, irmãos. Aquele que estava sozinho agora vai para junto dos irmãos. Mas lá ele percebe que ele tem um outro inimigo. E talvez esse seja o inimigo mais triste de nós enfrentarmos. Dos versos 10 aos versos 13, João diz que os judeus procuraram aquele homem e disseram: é sábado, e hoje você não tem permissão para carregar o seu leito. E eles se instauraram um inquérito, e eles queriam saber quem era o homem que havia dito para ele: pegue o seu leito e anda. E ele dá uma resposta, que aquele mesmo que havia curado, disse para ele tomar o seu leito e andar. No templo ele não consegue, querido, receber a alegria da sua cura. Junto daquele que talvez ele imaginava ser os seus irmãos agora, ele não consegue receber um abraço, o calor, a alegria da cura, da transformação. Uma fé sem misericórdia é uma fé que não tem nada a ver com Jesus, meu irmão. Uma fé que não tem compaixão, que não tem piedade, não tem absolutamente nada a ver com Jesus de Nazaré. Você não tem permissão para carregar a sua maca, o seu leito. Existiam 39 proibições, irmãos, de esforço físico no sábado. E tirar uma coisa de uma casa para levar para outra casa era exatamente a 39ª que não podia. E aqueles homens estão preocupados, não com aquele homem que havia sido curado, mas porque ele não podia carregar o seu leito debaixo do braço. Em nome de Jesus, querido, eu estava preparado para chegar hoje aqui nessa mensagem, ler com você o verso 14, que Jesus diz assim: olha, não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. E o meu coração religioso, dogmático, de teólogo, iria dizer assim para você: esse homem estava doente porque ele pecou. O que aconteceu com a vida desse homem é porque ele havia cometido um pecado, e por isso ele estava na sua maca, no seu leito. A sua enfermidade era resultado de pecado. E talvez tenha sido exatamente essa a conclusão dos discípulos, ao ouvir o que Jesus diz aqui. E eu caminho um pouquinho mais, no Evangelho segundo São João, e eu chego no capítulo 9, irmãos, onde os discípulos, com essa fala de Jesus, haviam concluído que aquela doença era resultado de pecado. Eles veem uma criança cega, eles chegam para Jesus com uma resposta pronta e diz: Jesus, é cego, quem pecou? Foi a criança ou foram seus pais? E a resposta de Jesus é libertadora para mim, irmão. Não foi ele,
nem os seus pais que pecaram. Essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Esse texto é libertador para mim, irmãos. Sem Jesus, irmãos, pode ter o nome que for, Betesda, Paz, Igreja. Esse tanque, me perdoe, parecia muito mais um inferno, irmãos, do que um lugar de misericórdia. Esse tanque é um lugar de competição. Esse tanque é um lugar onde somente um chega e os outros ficam assistindo. Esse tanque é um lugar de enfermidade, de mazela. E esse tanque cumpria uma importante função na religião daquele tempo: manter os moribundos distantes. O templo é lugar de gente bonita. O templo é lugar de gente bem vestida. Os moribundos ficam lá, em Betesda. Ficam na aldeia dos leprosos. Jesus começa a incomodar esses religiosos, meus irmãos, quando ele não se preocupa com o dia, quando ele não se preocupa com o local, quando ele não se preocupa com o meio. Tem sentido isso, irmãos? Fazer uma laminha e passar no olho de alguém. Eu deixei de julgar, querido, aquilo que eu não entendo. Eu deixei de julgar. Talvez os teólogos dizem: Jesus, não tem sentido o que você está fazendo. Cuspir na terra, fazer um meladinho, passar. Isso não atende às exigências sanitárias. Jesus passa a se preocupar com as pessoas. Deixa os protocolos, os lugares, para amar as pessoas. Isso incomoda, irmãos, aqueles que querem ter o controle da fé, da religião, do templo. Mas o ápice desse ódio por Jesus é quando ele apresenta não mais um Deus soberano, Senhor, Rei, distante, general, mas ele nos apresenta um Deus que é Pai. E como Pai, a sua expressão é nos amar. Ele se alegra em ter misericórdia pela minha vida, pela sua vida, a nos buscar lá no lamaçal do pecado, a nos perdoar. Eu me lembro, o Alisson está aqui, nós trabalhamos juntos, e assim que eu entrei no SAMU, eu cheguei para um plantão do final de semana, pouco antes das 6 horas da manhã, e um jovem havia acabado de ser sido executado num bairro aqui da cidade, e os colegas começaram a dizer a respeito daquele fato, e havia uma certeza no coração de todos: aquilo não era hora dele estar na rua. Alguém disse: você pode ter certeza que ele não estava na fila da hóstia. E no outro dia, irmãos, nós conhecemos a verdadeira história. Aquele rapaz havia entregado o jornal durante a madrugada, ele estava voltando para sua casa, e o jovem, saindo de uma festa, disse para os seus amigos: hoje eu mato o primeiro que passar na minha frente. E aquele jovem passou na frente daquele rapaz, sedento por sangue. E ele foi assassinado, irmãos. Eu convivo há algum tempo com uma pessoa e ela era muito dura, tinha respostas muito rápidas, do tipo: bandido bom é bandido morto, desde que não seja o meu filho, o meu pai, o meu irmão. E alguém na família dessa pessoa foi acusada de um crime muito grave, que envolve criança, daqueles crimes que prende para depois apurar, daqueles crimes que a gente apedreja, depois a gente não fica nem sabendo se realmente foi aquilo que aconteceu. E aquele jovem foi para a penitenciária, e ele ficou lá pelo menos 1 ano e meio, irmãos. E aquela família começou a semanalmente passar o constrangimento de fazer uma visita na penitenciária.
Não sei quantos tiveram já essa oportunidade. Para a mulher é muito mais constrangedor, irmãos. Muito constrangedor. E aquela moça hoje é uma pessoa extremamente misericordiosa. Foi comprovado que o irmão dela era inocente. Ele não havia feito o que lhe acusavam. Mas o apedrejamento já tinha sido feito. Eu quero convidar o louvor, eu queria orar com você. Eu queria te convidar a entrar nesse lugar chamado Betesda, Casa de Misericórdia. Casa de misericórdia. Lugar de perdão, lugar de reconciliação. Jesus conhece, querido, as nossas dores, as nossas angústias. Ele deixa a festa, irmãos. Ele está a caminho de uma festa. Ele deixa a festa. Ele deixa o banquete de 1º de janeiro para estar no meio dos doentes. Ele enxerga alguém sozinho. Ele enxerga alguém esquecido. Ele enxerga alguém sem possibilidade, irmãos. Talvez você esteja aqui nessa noite e você já tenha desistido da sua cura. Eu quero te dizer que Ele se importa com você. Ele se importa com a sua família. E existe misericórdia sobre as suas causas. Ele tem prazer, querido, em exercer misericórdia sobre a sua vida. Porque Ele se revela como um Deus que é Pai. E eu sei, irmãos, que essa é uma expressão que para muita gente ela é vazia de sentido. São quase 6 milhões de crianças que não têm sequer o nome do seu pai na sua certidão de nascimento. Talvez essa expressão pai para você seja uma ausência. Talvez a expressão pai para você seja uma pensão numa data tal. Mas esse Deus Pai diz que Ele quer ser como uma galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Esse Deus que é Pai diz que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, Ele não se esquece de você. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. O escravo vive na senzala, irmãos. O escravo vive preso na chibata. Mas o filho, ainda que ele esteja distante, ainda que ele esteja lá querendo comer a comida dos porcos, ele sabe que tem um lugar na mesa, porque ele tem pai. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração junto com o Ministério de Louvor agora. E eu queria que você fizesse junto comigo. E no final eu quero te desafiar a desfrutar de Betesda, mas ser Betesda na vida de outros. Amém? Há um lugar na mesa para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou ao meu chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Há um lugar para mim e para você. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Você pode dizer que seu coração é casa. Recomeços na casa. É uma noite de recomeços. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai.
você quer ser curado? A nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Há um lugar na mesa para mim e para você, é uma grande família. Nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa. Há recomeços, há novas oportunidades. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, o meu Pai. Você pode dizer que Ele é o seu Pai, Paizinho, Meu Pai, como aquelas crianças ali nos braços de Jesus. Você pode fazer isso nessa noite. Diga: Deus me abraça como um pai. Talvez um abraço que eu não tenha recebido. Nos abraça, Senhor. Nos abraça, Senhor. Nos fazendo perceber que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor nos enxerga no meio da multidão. Nos faz perceber que nós temos um lugar de cuidado, que há um lugar na casa, que há um assento nesse lugar chamado casa, nessa família. Receba Betesda sobre a sua vida, lugar de misericórdia, lugar de graça, lugar de compaixão, lugar de piedade, lugar de perdão, de acolhimento, lugar de recomeço. Receba Betesda, Betesda sobre o seu coração. Betesda, eles têm alegria em ser misericordioso conosco. Mas eu quero fazer um desafio para você nessa noite, que você seja Betesda na vida de alguém. Essa semana eu quero te dizer intencionalmente, para que você decida ser Betesda na vida de alguém. Alguém que carece dessa misericórdia, alguém que está sozinho, alguém que está dizendo: olha, eu estou lá no fundo da fila, eu não tenho como chegar. Eu estou aqui nesse leito, eu estou na sombra, eu não tenho como chegar, porque sempre alguém chega na minha frente. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a ser Betesda na vida de alguém, a fazer aquilo que um dia a minha tia fez na minha vida, a dizer: há esperança, há um amor que toca, que restaura, que transforma, que cura. Eu queria que você orasse. Diga: Senhor, eu quero ser Betesda nessa semana na vida de alguém. Me mostra quem é essa pessoa, coloca ela no meu caminho. E eu quero ser misericordioso. Eu quero exercer misericórdia sobre a vida dessa pessoa que ninguém já consegue amar. Eu quero ser talvez essa última oportunidade. Ore por essa pessoa. Diga: Deus, me dá essa oportunidade. Eu quero ser Betesda na vida dessa pessoa. Me mostra essa pessoa. Marca essa agenda, Senhor, naquele dia, naquele local, para que eu possa ser Betesda, para que ela levante, para que ela receba cura, para que ela seja transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que nos cura, que nos transforma, que nos perdoa, que nos chama de filhos amados de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a sua misericórdia nos alcança, nos persegue, Pai. Nós queremos vencer as nossas mediocridades, nós queremos crescer, nós queremos deixar esse lugar de sombra, de solidão. Nós queremos, Pai, exercer, ó Deus, uma fé misericordiosa nesse mundo, Pai. Uma fé que não acusa, uma fé que perdoa, que estende a mão. Eu quero liberar sobre cada reunião essa semana um lugar de misericórdia. Essas casas exercerão misericórdia na vida daqueles que estão perdidos, porque esse é o nosso ministério aqui na terra, exercer misericórdia. E eu abençoo cada casa que irá abrir a sua porta, cada pessoa que será convidada para estar conosco, irá receber Betesda, misericórdia, cura, restauração,
transformação em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco nessa semana, Pai. O Senhor Deus conhece os nossos desafios, quão grandes são. Se o Senhor Deus não estiver conosco, nós não podemos e nós não queremos, Pai. Ser com cada um no seu trabalho, na sua casa, casamento, que seja um lugar Betesda, um lugar de misericórdia, na relação com os nossos filhos, nos ensina a ser Betesda, Senhor. Oh Deus, com os nossos irmãos, nos ensina a ser Betesda, Pai. Faz isso em nós, Pai. Apesar de nós, mas também através de nós, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus.